Jerusalém, a cidade escolhida. Agora em ruínas, ferida pela guerra, abandonada pelo tempo. Um povo sem muralhas. É um povo sem esperança. E o choro dos exilados ecoava entre pedras quebradas. Mas em Suzã, um homem caiu de joelhos. Neemias não era rei, não era profeta, apenas um servo que ousou acreditar no impossível. Diante do trono da Pérsia, arriscou sua vida com um pedido audacioso: reconstruir a cidade de seus pais. E ao contemplar os escombros, Neemias não viu destruição. Viu promessa, viu futuro, viu fé. Homens, mulheres e crianças, juntos, pedra sobre pedra, começaram a levantar não apenas muralhas, mas esperança. Mas toda a obra da fé desperta oposição. Sambalate, Tobias e os inimigos zombaram, conspiraram e ameaçaram. E assim, com uma mão no trabalho e outra na espada, o povo permaneceu firme, construindo com coragem, defendendo com fé. Entre lágrimas e clamores levantaram não só pedras, mas orações que alcançaram os céus. E quando o sol nasceu sobre Jerusalém, a muralha estava de pé, não pela força de homens, mas pela fidelidade de Deus. Neemias e o povo provaram ao mundo: a fé ergue o que parecia impossível. Em meio ao esplendor ofuscante do Império Persa, no coração da cidadela de Suzã, vivia um homem que não se contentava com o luxo palaciano. Seu nome era Neemias, e sua posição como copeiro do rei Artaxerxes primeiro era de imensa confiança e prestígio. Neemias 1:11. Ele desfrutava de uma vida de conforto e proximidade, com um poder que a maioria dos exilados judeus apenas sonharia. Contudo, sob as sedas e o ouro da corte, pairava uma sombra de tristeza profunda. Seu coração não estava em Suzã, mas sim em uma cidade em ruínas a milhares de quilômetros de distância: Jerusalém. Aquele homem de hábitos disciplinados e oração fervorosa não era apenas um servo do rei, mas um guardião silencioso da memória de seu povo. A verdadeira tragédia do exílio, o silêncio de Deus por gerações, ecoava em sua alma. Você já se perguntou o quanto o seu próprio sucesso material pode anestesiar a dor da sua fé? A tensão crescia em seu peito, uma inquietação que o faria arriscar tudo. Mas o que exatamente o levou a abandonar o conforto real por um campo de escombros? O ponto de ruptura emocional de Neemias aconteceu com a chegada de Hanani, seu irmão, e alguns homens de Judá. Neemias 1:2. As notícias que trouxeram do lar ancestral eram devastadoras. Não eram apenas histórias de dificuldades, era um relatório de vergonha e desespero. A cidade santa, Jerusalém, estava em frangalhos e, o que era pior, seus muros permaneciam derrubados e seus portões consumidos pelo fogo. Esta era mais do que uma questão de segurança militar. Para o pensamento judaico, a ausência de muros era um símbolo de vulnerabilidade espiritual e de profunda desonra perante as nações. O povo que havia retornado do cativeiro, o primeiro retorno com Zorobabel e o segundo com Esdras, estava vivendo em grande aflição e opróbrio. O copeiro, ao ouvir essas palavras, não racionalizou nem se distraiu com os banquetes reais. Ele teve uma reação visceral e profunda, caindo em prantos. A tragédia de seu povo tornou-se a sua. A verdadeira dor de Neemias não era por tijolos caídos, mas pela honra de Deus manchada. Mas como um homem de taça na mão poderia mover montanhas? A resposta de Neemias ao luto não foi a paralisia, mas a oração profunda e estratégica. Neemias 1:4-11. Durante vários dias e noites, ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Sua oração é um modelo de intercessão. Começa com adoração. Deus grande e temível. Continua com confissão. Pecamos contra ti. E culmina com a reivindicação das promessas divinas. A promessa de restauração após o arrependimento, citando Deuteronômio. Esta não foi uma oração impulsiva, mas um plano de ação espiritual meticulosamente elaborado. Ele estava se posicionando perante Deus antes de se posicionar perante o rei mais poderoso da época. A preparação espiritual era o alicerce de sua futura ousadia.
Segundo a tradição judaica, a posição de copeiro exigia discernimento quase psíquico para detectar venenos. Mas Neemias buscava um discernimento muito maior, o da vontade de Deus para um futuro incerto. Qual é a promessa de Deus que você precisa reivindicar hoje para mover a sua própria muralha de problemas? O medo ainda estava lá, mas algo muito mais forte começava a nascer em seu espírito. 4 meses se passaram entre a notícia trágica e o momento decisivo em que Neemias teve de enfrentar o rei. A paciência e a persistência em sua oração e jejum demonstram uma fé amadurecida. Em Nisa, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, Neemias serviu o vinho com o coração acelerado. Neemias 2:1. O rei, acostumado ao semblante tranquilo e profissional de seu copeiro, percebeu a tristeza que o afligia. "Por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente?" perguntou o monarca. Aquele era o momento de tudo ou nada. Um pedido mal formulado ou a insatisfação do rei poderia significar a sua trágica queda, ou pior, a morte. A cena é de tirar o fôlego. O copeiro, com a taça tremendo levemente nas mãos, elevou uma oração silenciosa e imediata, um reflexo de sua vida devocional. Este mini diálogo com Deus no palácio é um detalhe crucial. Você consegue sentir o peso daquele momento, a tensão entre o servo e o soberano? O que ele diria a seguir mudaria o curso da história de Jerusalém. Com uma coragem que só a fé pode dar, Neemias expôs sua petição. Neemias 2:3-5. Ele não pediu riquezas ou glória pessoal. Ele pediu para ir a Judá, a terra dos sepulcros de seus pais, para que pudesse reedificar a cidade. A resposta do rei Artaxerxes, surpreendentemente, não foi de fúria ou desconfiança, mas de concessão. Talvez o rei, sabendo da lealdade inabalável de seu copeiro, visse nele um administrador competente para uma província distante. O mistério de por que o rei concedeu tamanho favor a um judeu exilado pode ser explicado pelo toque de Deus, Neemias 2:8, mas também pelo cálculo político persa. Um governante forte em Jerusalém serviria como um amortecedor contra os egípcios. Neemias, com visão estratégica impressionante, não apenas pediu permissão de viagem, ele solicitou cartas para os governadores do ocidente do Eufrates e, crucialmente, madeira para os portões e o muro. Como nunca viu, a preparação logística de Neemias salvou meses de burocracia. O plano de Deus estava se desenrolando, mas o primeiro obstáculo já estava no horizonte. A chegada de Neemias a Jerusalém foi discreta e estratégica. Neemias 2:11-16. Ele viajou com uma escolta militar, cortesia do rei, mas manteve seus verdadeiros planos em segredo por 3 dias. Este período de silêncio não foi de descanso, mas de observação atenta. Sob o manto da noite e a luz da lua, ele montou em seu animal e, acompanhado de poucos homens, inspecionou as ruínas da muralha. Caminhou ao longo dos trechos destruídos, sentindo o cheiro da fuligem antiga e o peso das pedras caídas. Ele não queria apenas ouvir relatórios, ele queria ver a tragédia com seus próprios olhos. Este ato noturno de inspeção revela um líder que entende a importância da inteligência de campo e do planejamento minucioso. Você consegue se imaginar caminhando no escuro, tropeçando nos destroços, enquanto a sombra da história paira sobre você? O relatório era pior do que ele imaginava, e a tarefa, gigantesca. Agora, o próximo passo seria o mais difícil: convencer o povo a se levantar. A reunião com os líderes de Jerusalém, os sacerdotes, os nobres e os magistrados, foi o ponto de inflexão na moral do povo. Neemias 2:17-18. Neemias revelou sua missão, contando a mão bondosa de Deus sobre ele e as palavras favoráveis do rei. Aquele não era um homem falando com a própria autoridade, mas um enviado com uma visão e um endosso divino e real. Ele proferiu palavras simples, mas poderosas, que ressoaram nos corações cansados. Vede a miséria em que estamos, como Jerusalém jaz desolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. A resposta foi imediata e unânime. Um grito de fé e determinação. Levantemo-nos e edifiquemos. A energia do povo renasceu,
Mas o movimento despertou os inimigos que estavam confortavelmente instalados nas proximidades. Qual foi a última vez que você viu um líder capaz de inflamar a fé de forma tão instantânea? O conflito estava prestes a explodir. A oposição veio imediatamente com a força de um trovão. Neemias 2,19. Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o árabe, tornaram-se os principais antagonistas da reconstrução. Eles não atacaram com espadas no início, mas com a arma mais traiçoeira, o escárnio e a ridicularização. Eles questionaram a autoridade de Neemias, zombando. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2,19. A verdadeira razão do ataque não era a lealdade a Artaxerxes, mas o medo de perder seu poder e influência sobre uma província de Judá fraca e desorganizada. Um Judá forte e murado significava um revés para seus próprios reinos e negócios. Neemias respondeu com uma declaração de fé inabalável e desdém político. O Deus dos céus nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A linha de batalha estava traçada. O trabalho de Deus sempre atrai o ataque do inimigo. Mas o que havia de tão ameaçador naqueles muros? O capítulo 3 de Neemias é uma obra-prima de logística e cooperação. Em vez de contratar uma única empreiteira, Neemias organizou a obra por famílias e ofícios, atribuindo seções específicas da muralha a grupos distintos. Neemias 3, 1-32. Havia os sacerdotes que trabalhavam na porta do gado, ourives e perfumistas, profissões de alto status, trabalhando lado a lado com os homens de Jericó e Gibeão. Este modelo de liderança mostra que Neemias entendia o poder do engajamento pessoal e da propriedade coletiva. Cada um trabalhava em frente à sua própria casa ou em uma seção de importância para a sua comunidade. Isso garantia que a motivação fosse pessoal, além de espiritual. Alguns notáveis, os tecoitas, fizeram um esforço dobrado, enquanto outros nobres de Tecoa não se submeteram ao trabalho. Neemias 3:5. O desinteresse dos mais ricos é um lembrete de que o compromisso com a causa nem sempre acompanha o status. O que a história de Neemias nos ensina sobre a distribuição do trabalho na igreja e na vida? E como a oposição reagiu à velocidade da reconstrução? A notícia de que os muros estavam sendo reconstruídos e as brechas sendo fechadas fez a fúria dos adversários se intensificar. Neemias 4, 1-3. Sambalate, que antes zombava com ironia, ficou muito irado e se indignou muito. O escárnio evoluiu para ameaça. Ele e Tobias ridicularizaram abertamente o esforço. Ainda que edifiquem, se subir uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. O sarcasmo, porém, serviu apenas para cimentar a determinação de Neemias. A resposta do copeiro novamente foi a oração, pedindo a Deus que fizesse cair o opróbrio dele sobre a sua própria cabeça. Neemias 4:4. Ele não parou para discutir, argumentar ou retaliar verbalmente. Ele orou e, o mais importante, continuou a trabalhar. A produtividade era a sua melhor resposta. Você já se permitiu ser distraído por críticas vazias em vez de se focar no seu propósito? O sucesso estava visível e a oposição precisava de uma tática mais perigosa. A oposição percebeu que a zombaria não funcionaria, então eles passaram para o plano de ataque militar. Neemias foi informado de que os inimigos, amonitas, asdoditas, árabes e oronitas, estavam conspirando para vir lutar contra Jerusalém e causar confusão. Neemias 4:7-8. O medo tomou conta do povo. A sombra do trágico fim de uma batalha perdida pairava sobre os trabalhadores. A reação de Neemias foi o epítome do líder equilibrado. Ele orou a Deus e, em seguida, estabeleceu vigias de dia e de noite. Neemias 4:9. Ele combinou a fé inabalável com a prudência estratégica. Ele sabia que orar sem agir é fanatismo e agir sem orar é presunção. Este é o primeiro grande ensinamento de Neemias. A dependência de Deus não anula a necessidade de vigilância e planejamento humano. Será que a sua vida espiritual tem essa mesma dose de fé e de ação prática?
A tensão aumentava a cada dia e os trabalhadores estavam à beira do colapso. A pressão do trabalho incessante e as ameaças externas começaram a esgotar o povo. O cansaço era palpável. Neemias 4:10. Os judeus diziam: já desfaleceram as forças dos carregadores, e há muito escombro, de modo que não podemos edificar o muro. O medo da conspiração e a exaustão física e mental estavam minando a vontade de continuar. Neemias teve de enfrentar o desânimo interno, que é muitas vezes mais perigoso do que o ataque externo. Ele sabia que uma força-tarefa esgotada e amedrontada era a receita para o fracasso. Sua liderança se manifestou em um discurso empoderador, chamando-os a lembrar-se do Senhor, grande e temível, e a lutar por suas famílias e seus lares. Neemias 4:14. Como nunca viu, Neemias transformou cada trabalhador em um soldado construtor, com a espada à cinta e a colher na mão. A partir desse dia, a reconstrução de Jerusalém se tornou um ato de guerra defensiva. A partir daquele momento, a rotina dos construtores se tornou um símbolo de dedicação e perigo. Neemias 4:16-18. Metade dos jovens trabalhava na obra, enquanto a outra metade ficava armada com lanças, escudos e arcos. Os próprios carregadores trabalhavam com uma mão e seguravam a arma com a outra. O homem que tocava a trombeta para alertar sobre um ataque ficava sempre ao lado de Neemias. A atmosfera era de constante vigilância e prontidão. O trabalho árduo sob ameaça era uma demonstração da fé em ação do povo. Eles não dormiam em suas roupas, prontos para lutar a qualquer momento. Este sacrifício coletivo e esta unidade eram a verdadeira razão de seu sucesso. Neemias estava no centro de tudo, servindo como o maestro da obra e da defesa. Você está disposto a lutar com a mesma ferocidade por aquilo que Deus te chamou para reconstruir? Mas o inimigo tinha mais uma tática cruel a usar. No meio da reconstrução, uma crise interna, mais insidiosa do que a externa, irrompeu. A opressão dos pobres pelos ricos. Neemias 5:1-5. O povo clama a Neemias. Havia fome, e muitos tiveram que penhorar seus campos, vinhas e até mesmo seus filhos para pagar impostos ao rei e comprar comida. Os nobres e magistrados judeus estavam cobrando juros exorbitantes de seus irmãos, quebrando a lei mosaica. Essa exploração e injustiça social eram o mistério por trás do sofrimento contínuo de Israel. De que adiantava ter muros seguros se o povo estava se destruindo por dentro? O verdadeiro inimigo de Israel estava em suas próprias fileiras. Neemias, ao ouvir a queixa, sentiu uma santa indignação. Ele sabia que a integridade social era tão importante quanto a integridade da muralha. Mas como um líder recém-chegado poderia enfrentar a elite de Judá? Neemias agiu com a autoridade moral e espiritual que vinha de sua vida irrepreensível. Ele convocou uma grande assembleia e confrontou publicamente os nobres e magistrados. Neemias 5:6-11. Sua acusação era direta e cortante. O que fazeis não é bom. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, para evitar o opróbrio das gentes, nossos inimigos. Neemias 5:9. Ele argumentou que ao resgatar seus irmãos do cativeiro, eles não poderiam agora se tornar opressores. O líder não apenas condenou a usura, mas deu o exemplo. Ele e seus irmãos perdoaram as dívidas e exigiram que todos os bens penhorados fossem devolvidos imediatamente. A pressão moral de Neemias foi tão avassaladora que os opressores concordaram em restaurar tudo. Ele selou o acordo com um juramento solene e simbólico, sacudindo as vestes, amaldiçoando quem não cumprisse. Que tipo de coragem você precisaria para confrontar a injustiça em seu próprio meio? Neemias mostrou que a verdadeira liderança une a defesa externa à reforma interna. Neemias não apenas exigiu justiça, ele viveu o exemplo de abnegação. Ele renunciou ao que era seu por direito. Neemias 5:14-18. Durante os 12 anos em que foi governador de Judá, de 445 a 433 a.C., ele e seus irmãos não usufruíram da cota de pão a que um governador tinha direito. Em vez de cobrar impostos e despesas, ele sustentou uma mesa farta para 150 judeus
e líderes estrangeiros às suas próprias custas. Ele fez isso porque a servidão era pesada sobre este povo. Sua vida era um contraste gritante com a ganância dos governadores anteriores. Essa integridade financeira é a verdadeira razão pela qual ele tinha a autoridade moral para confrontar os ricos. Não havia nada que os opositores pudessem usar contra ele. Ele pediu a Deus com humildade: lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, por tudo quanto fiz a este povo. Neemias 5:19. O trabalho de reconstrução estava quase no fim, mas os inimigos tinham um último plano. Com os muros quase concluídos, faltando apenas assentar as portas nos seus umbrais, os inimigos Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram uma tática de distração e assassinato. Neemias 6:1-4. Eles enviaram cartas a Neemias, convidando-o para uma conferência em Ono, na planície de Mo. 4 vezes consecutivas a mesma mensagem chegou. Neemias, perspicaz e com discernimento espiritual, respondeu com uma recusa firme: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixo para ir ter convosco? Ele sabia que o convite era uma armadilha para lhe fazer mal. O líder precisa saber discernir o que é urgente, a ameaça, do que é prioritário, a obra. Você já se viu tentando negociar com pessoas que não têm sua prosperidade em mente? A persistência dos inimigos só demonstrava o quão próximos eles estavam do fracasso. A quinta mensagem de Sanbalate elevou o nível do ataque. Neemias 6:5-7. Ele enviou uma carta aberta, não selada, insinuando que Neemias e os judeus estavam planejando se rebelar contra o rei Artaxerxes e que ele se tornaria rei, conforme rumores que se espalhavam entre as nações. Esta era uma acusação de traição, o trágico fim que o líder inimigo desejava. O objetivo era triplo: incutir medo em Neemias, desmoralizar o povo e, o principal, fazer o rei persa intervir e parar a obra. Neemias respondeu com uma negação categórica e curta. Coisas como essas que dizes nunca se fizeram, senão que tu as inventas do teu coração. Neemias 6:8. Sua resposta foi concisa, desvendando a mentira sem dar-lhe tempo excessivo ou dignidade. O mistério de por que Sanbalate usou uma carta aberta era para garantir que o conteúdo se espalhasse rapidamente, maximizando o pânico. O inimigo ainda tinha um as na manga. A ameaça de traição falhou, então a conspiração voltou-se para uma tática mais sutil e espiritual: a intimidação por meio de falsos profetas. Neemias 6:10-14. Neemias foi abordado por Semaías, que estava encerrado em sua casa. Semaías fingiu ter uma revelação divina e aconselhou Neemias a fugir para o templo, fechando as portas, pois seus inimigos viriam para matá-lo à noite. A sugestão era uma violação clara da lei, pois apenas os sacerdotes tinham permissão de entrar no templo, o Santo dos Santos. O objetivo da profecia forjada era duplo: fazer o governador pecar e, ao fugir, mostrar medo, o que desmoralizaria o povo. Você consegue ver a sutileza do mal, disfarçado de conselho piedoso? Neemias viu através da farsa dizendo: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? Não entrarei. A verdadeira razão para a profecia era que os inimigos haviam subornado Semaías, Noadia e outros profetas para lhe causarem medo. Em 52 dias, a muralha de Jerusalém foi completada. Neemias 6:15. A rapidez e a eficácia da obra são, para a história, um feito notável. O ano era 445 a.C. A conclusão da muralha, apesar das ameaças constantes, do desânimo interno e da exploração social, foi a prova inegável de que a obra foi feita por nosso Deus. Neemias 6:16. Os inimigos ao redor, vendo a conclusão, ficaram abatidos e perderam a coragem, pois sabiam que a mão de Deus estava com aquele povo. A reconstrução da muralha não foi apenas uma vitória da engenharia ou da liderança, mas uma demonstração do poder divino. O projeto de Neemias se completou, mas o trabalho de reforma espiritual ainda estava longe do fim. A segurança física era apenas a plataforma para o reavivamento da fé.
O que você completou em sua vida que serve de testemunho da bondade de Deus? Após a conclusão dos muros, a cidade estava segura, mas vazia e desabitada. Neemias 7:4. A próxima fase do trabalho de Neemias e Esdras, que havia retornado anteriormente como sacerdote e escriba, era preencher a cidade com pessoas de fé e, crucialmente, instruir o povo na lei. O grande marco deste período foi a leitura da lei no sétimo mês. Neemias 8:1-3. No primeiro dia do sétimo mês, o povo se reuniu como um só homem na praça. Esdras, o sacerdote, leu a lei do amanhecer até o meio-dia. E o povo ouvia atentamente. A cena é de um silêncio reverente e de grande emoção. O contato com a palavra de Deus gerou não apenas entendimento, mas também luto e tristeza, pois o povo reconheceu seus pecados. Como nunca viu. A tristeza do povo se tornou o catalisador de sua alegria. A tristeza, quando leva ao arrependimento, transforma-se em força. Mas o que Neemias fez para transformar o choro em celebração? Neemias e Esdras não permitiram que a tristeza pelo pecado se tornasse desespero ou paralisia. Neemias 8:9-10. Eles instruíram o povo. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O dia era santo, e o pranto não era apropriado. Em vez disso, eles ordenaram ao povo que celebrasse a festa dos tabernáculos. Este evento de 8 dias foi uma profunda lembrança de sua história no deserto. E o povo construiu cabanas nos terraços e pátios, vivendo nelas em obediência à lei. O mistério de Neemias e Esdras era que eles sabiam que a vida espiritual se baseia tanto no arrependimento quanto na alegria da salvação. A celebração é um ato de fé e de resistência. A reforma, portanto, não foi uma lei seca, mas uma explosão de regozijo. Seguiu-se um período de profundo reavivamento e reforma. O povo celebrou um dia de jejum, confissão e renovação da aliança. Neemias 9:1-38. A oração de confissão de Neemias, narrada no capítulo 9, é um tour de força histórico, revisando a fidelidade de Deus desde Abraão e a rebeldia contínua de Israel no Egito, no deserto e na terra prometida. Essa rememoração do passado era a verdadeira razão de seu arrependimento presente. Eles firmaram um pacto solene, selado pelos líderes, para andar na lei de Deus, para não se casar com povos estrangeiros, para guardar o sábado e para sustentar o serviço do templo com seus dízimos e ofertas. Neemias 10:29-39. A aliança não era apenas sobre rituais, mas sobre a aplicação prática da fé em suas vidas sociais e econômicas. O alicerce espiritual estava assentado, mas o serviço de Neemias estava chegando ao fim. Você já parou para rever sua história de fé e ver a fidelidade de Deus em cada passo? Neemias retornou à Pérsia para cumprir sua obrigação para com o rei Artaxerxes, permanecendo ausente por um período considerável. Neemias 13:6. O trágico fim da primeira parte da reforma de Neemias se revela em seu retorno a Jerusalém. A ausência de sua liderança firme permitiu que a corrupção e a falta de disciplina voltassem a assombrar a cidade. Ele descobriu que o sacerdote Eliasibe havia arranjado um grande aposento no templo para seu inimigo, o amonita Tobias, para quem antes havia dito que não tinha parte nem memorial em Jerusalém. A profanação do templo era apenas a ponta do iceberg. O povo havia voltado a negligenciar os dízimos. O sábado estava sendo profanado com comércio e muitos se casaram com mulheres estrangeiras. A história se repetia. A reforma exigia não apenas um momento de paixão, mas uma vigilância constante. O líder, ao retornar, agiu com a mesma paixão, expulsando Tobias e purificando o templo. Mas como ele lidou com a quebra do sábado e o casamento misto? Neemias não hesitou em sua segunda onda de reforma. Neemias 13:15-31. Ele repreendeu os nobres, fechou os portões de Jerusalém ao pôr do sol de sexta-feira para impedir o comércio no sábado e enfrentou os judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras, chegando a arrancar-lhes os cabelos. Sua paixão pela pureza do povo era inabalável. Ele não era um líder para ser amado por todos, mas para ser respeitado por sua integridade.
A história de Neemias não termina com uma aposentadoria tranquila, mas com um retorno apaixonado à luta, limpando o templo, restabelecendo as ofertas e purificando a linhagem sacerdotal. Ele termina o livro não com uma grande proclamação, mas com uma oração pessoal repetida. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus. Neemias 13:31. A história deste copeiro construtor-governador é uma prova de que a fé não é passiva, mas um trabalho incessante. A verdadeira lição de Neemias é que toda grande obra exige coragem, persistência, combate interno e externo. Que muralha Deus está te chamando para construir ou restaurar em sua própria vida hoje? Você tem a coragem de Neemias para dizer: estou fazendo uma grande obra? Se a jornada de Neemias, de copeiro a construtor de nações, revelou a você que a verdadeira fé exige tanto oração quanto ação, deixe sua reflexão nos comentários. Diga-nos, qual é o seu projeto de muralha hoje? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Junte-se à nossa comunidade de exploradores da fé e vamos juntos desvendar os mistérios da palavra para aplicar em nossas vidas. Sua história, assim como a de Neemias, pode ser um testemunho de que a alegria do Senhor é a nossa força. Fique com Deus e até o próximo vídeo.